Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Aoi Tsubaki, uma estudante universitária com a habilidade de ver Ayakashis, que são espíritos. Ela herda a dívida de seu avô com um deles, né? Para pagar a dívida, ela se recusa a casar com o credor, a se casar com o credor. E em vez disso, decide trabalhar no restaurante Tendin, na hospedaria Tendinha, em um restaurante que eles têm ali um pouco mais isolado da hospedaria, né? Pertencente ao Ayakashi para quitar o débito. O anime explora a vida de Aoi no mundo dos espíritos e suas interações com diversos Ayakashis que frequentam o local. Com foco em seu desenvolvimento pessoal e nas relações que ela estabelece, incluindo um possível triângulo amoroso, estou falando de Mundo Fantasma, Cama e Café da Manhã para Espíritos. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Kasuga, ela faz uma promessa pro Gonzo lá quando eles eram pequenos, quando eles eram crianças, né? Porque eles tinham feito uma pequena promessa ali, que eles iriam continuar sendo amigos e tudo mais. Só que agora ele estava mais frio com ela. Né? A Oi e o Ginji estavam conversando sobre algo que tinha acontecido, né, na noite anterior. Sobre o prato envenenado. Elas estavam conversando sobre o prato envenenado. Ali naquele prato não continha veneno, mas eles ficariam de olho porque possivelmente alguém poderia tentar matar alguma pessoa ali dentro, né? Principalmente a Kasuga, porque muitas pessoas não gostam de pessoas como ela, né? E aí o Ginji pergunta pra ele que tipo de comida queria que a Aoi preparasse, né? Que a Aoi fizesse como ele tinha pedido. Ele falou que iria dar os ingredientes necessários, que eram da Terra do Norte, né? Que eram do território que ele comandava, que ele comanda o território do Norte, né? Para que ela pudesse fazer. E aí a própria Aoi começa a pensar em um prato que ela iria fazer. Ela decide fazer fondue de queijo. E ela explica que o prato seria... Explica o que o prato seria pro Ginji, né? Porque ela não sabe muito bem, tipo... Ela tem que explicar para ele, ele não conhece muito essa história de fondue de queijo, né? Ele não conhece muito essa história de fondue de queijo. Por isso ela tinha que explicar para ele o que seria isso, né? Mas o cheiro de queijo acaba chamando a atenção da Mei e Kai. Elas cumprimentam a Aoi com high five, yay, né? Com aquele yay. Cumprimentam o Ginji também com high five. A Aoi pede a ajuda delas, fala que elas poderiam provar, né, para saber se estava bom. Ela precisaria de alguém para saber se estava aprovado, se poderia fazer isso mesmo. Mas o Ranmaru acaba aparecendo, pegando o Ginji, né, emprestado para eles fazerem algum tipo de ritual ali. É levado o Ginji, o Ranmaru leva o Ginji junto com o Gonzo para um santuário ali, que eles teriam que fazer algum tipo de ritual, que eu não sei qual seria esse tipo de ritual, né? E aí quando eles estavam meio que voltando, né, ele acaba olhando para aquela paisagem e se pergunta se a Aoi iria gostar daquela vista, né, daquela paisagem. O Ranmaru aparece para falar que sabia no que ele estava pensando. Ele estava pensando na Aoi. E ele sabia que ele não poderia pensar na Aoi. O próprio Ginji sabia que ele não poderia pensar romanticamente nela. Por quê? Porque ela é do Odana, né? A Aoi tinha ajudado ele, né, num ritual ali da temporada anterior, da primeira temporada, onde no final, ou pro final, ele teria que sair da tendinha para poder fazer um ritual para espantar o Umiboso, né? E aí ela ajudou nesse ritual, e depois desse ritual, né, depois dessa ajuda da Aoi referente a esse ritual para espantar o Umiboso, ele acaba olhando para ela com um olhar de apaixonado, né? Ele acaba se apaixonando por ela. Mas ele fala que ela é noiva do Odana, que ele não poderia olhar para ela e que ele tinha feito
uma promessa para Odana que iria proteger ela, né? Enquanto iria manter ela protegida, enquanto ela não soubesse da verdade. Quando ela descobrir a verdade, né? Quando ela perceber a verdade, ele vai se afastar dela, porque pode ser que ela não goste mais dele quando ela descobrir a verdade. Então, mas o Uramaru o confronta falando que ela ainda poderia gostar dele mesmo quando ela, né, descobrir essa tal verdade, né? Mas ele não queria quebrar a promessa que ele tinha feito com Odana. Por quê? Porque ele admira o Odana. E enquanto isso, a Aoi percebe que a Kasuga ela estava ali na cozinha e era o horário da própria Kasuga aparecer ali para ajudar na cozinha, né? E aí, como ela não tinha aparecido, ela acaba ficando preocupada, né? Então pede pro Gonzo mostrar aonde fica o quarto da Kasuga. Ele mostra onde fica e lá, indo para aquele quarto, tinha meio que um jardim com frutas que pareciam ser do mundo aparente, que eram morangos e tudo mais. Uma pessoa aparece para levar ela até a porta do quarto da Kasuga, que estava dormindo após passar a noite lendo coisas sobre o mundo aparente, pois ela queria, né, fazer um prato que os dois gostavam, no caso ela e o Gonzo, né, no caso a Kasuga e o Gonzo. E esse prato era tiramisu. E a Aoi decide preparar para trazer essa amizade de volta, porque o próprio Gonzo estava frio com a Kasuga. E eles tinham que manter uma certa amizade, eles iriam se casar e tudo mais, então eles precisariam manter aquela coisa que eles tinham anteriormente, antes de todo aquele problema acontecer, dela levar ele para o mundo aparente e tudo mais, né? E ali ela tinha pedido para trazerem alguns ingredientes da Tenjin, e quem aparece para ajudar é a Oryo. A própria Aoi manipula a Oryo para ela ajudar, né? Falando que ela iria ganhar um bolo preparado por ela e tudo mais. E aí ela decide ajudar, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.